Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um devocional na Palavra de Deus. Que bom podermos estar juntos hoje. Estamos fazendo então ele gravado, mas também uma versão em vídeo para o Facebook, para as redes sociais, Instagram. Que Deus te abençoe. Podemos meditar na palavra. Comigo a minha esposa Thaís. Estamos juntos, então, vamos compartilhar depois esse vídeo também nos outros grupos que nós temos da igreja, no grupo de mulheres. Creio que é um tempo que nós podemos nos unir, então, para estar juntos, cooperando e aprendendo no Senhor. Nós queremos hoje meditar com você num texto da Palavra de Deus que está em Filipenses, carta de Paulo ao povo da cidade de Filipos, capítulo 4, do versículo 4 em diante. Thaís pode ler para nós. Então diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a primeira parte que nós estamos lendo é uma parte já bastante conhecida, né, Thaís? Sim. Aqui fala que a paz que excede o entendimento, né? Nesses dias que a gente tem visto um mundo bem conturbado com essa questão do vírus, muitas pessoas falam com a gente e a gente demonstra uma paz, assim, né? Tipo, tá tudo ruindo à nossa volta, problemas na área financeira, situações de saúde, e as pessoas, elas olham assim e a gente diz, tá, mas nós estamos tranquilos. Sim. Né? Nós sabemos que Deus está conosco e nós vamos passar por isso. Né? Até a minha mãe ligou ontem, né? Ela disse, eu fui atender muitos clientes sexta-feira, né? E ela disse, dava para ver certinho quem era cristão e quem não era cristão. Porque os que não eram cristãos, dava para te ver porque eles estavam com medo, né? E aqui fala sobre uma paz de Deus que excede todo entendimento. E é interessante que Paulo escreveu essa carta quando ele estava na prisão e a igreja estava passando por perseguição. Então eles estavam passando por lutas, por fome, depois nós vamos ver, ele vai falar sobre isso. Mas mesmo assim ele diz, alegrai-vos no Senhor. O Senhor está perto. Outra vez digo, alegrai-vos. Isso é interessante, né, Dionísio, porque nós falamos um tempo atrás, num dos devocionais, que oramos falando sobre essa paz que excede todo o entendimento. E o entendimento é o quê? Nós sabemos a realidade, nós sabemos que está uma situação econômica, inclusive, muito difícil no nosso país. Nós trabalhamos, por exemplo, e nós também sabemos que nesse momento nós não vamos poder trabalhar. Muitos irmãos, muitas pessoas que trabalham como autônomo. Então nós estamos cientes de todas essas situações. Nós sabemos que está havendo uma crise não só na área da saúde, mas na área econômica no mundo. E no nosso país, com todas as restrições e dificuldades que nós temos também. Mas essa paz que excede, ou seja, está acima do nosso entendimento, acima da nossa capacidade de compreensão, acima do que nós conhecemos como certo e errado. É essa paz que deve estar preenchendo e ocupando totalmente a nossa mente, a ponto então de podermos nos alegrar nesse momento dentro das nossas casas. E ali diz, né, não andeis ansiosos. É muito fácil nesses dias a pessoa ser tomada de ansiedade, né? Sim. A ansiedade, ela é uma preocupação quanto ao futuro, né? É a pessoa ficar pensando em como é que vai ser depois. E como é que vai ser quando terminar essa quarentena? E será que eu vou conseguir pagar as contas? E será que eu vou conseguir manter meu emprego, meus clientes, meus pacientes? Será que eu vou... Como é que vai ser o ano letivo das escolas? A gente tem muitas dúvidas, a gente não sabe como vai ser. Será que essa crise vai ser que nem na Itália? A gente não sabe. Mas aqui diz então que a paz, ela guarda nosso coração e a nossa mente, a paz de Cristo, né? Quando nós colocamos tudo diante de Deus por meio da oração e da súplica, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, ao invés disso, que as vossas necessidades estejam diante de Deus por meio da oração e da súplica. E nesse momento, né, Dionísio, algumas pessoas devem estar pensando, tá, então o que nós vamos fazer para ter essa paz, para ter esse entendimento? E logo em seguida, ali no versículo 8 de Filipenses 4,
O apóstolo complementa e dizendo qual que é essa receita então, agora. Vamos dizer assim, eu não devo colocar na minha mente esses pensamentos negativos, essas coisas ruins, esses problemas. Eu não tenho que ficar olhando só para o problema, pensando só no problema. No que eu vou pensar então, Thaís? Então ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. E isso nos mostra também que é nesse momento que nós devemos, né, praticar tudo aquilo que nós aprendemos durante a nossa vida, na nossa caminhada na fé. É como se fosse numa guerra, num quartel, os soldados lembrei desse exemplo também. Os soldados estão todos trabalhando ali, estão todos fardados. Agora nós sabemos que muitos jovens, inclusive da nossa congregação, estão prestando serviço militar, estão se preparando para algo que não se sabe, mas que um dia pode o nosso país precisar deles. E nesse momento na igreja nós nos preparamos tanto para ter fé e agora, onde aplicar? Só na nossa vida ou num todo, num contexto geral? E aqui o apóstolo Paulo diz então que em tudo que eles já ouviram, tudo que eles já receberam, tudo que eles já praticaram através da vida dele, então que agora isso deveria estar com ele para trazer paz nesse momento. Imagina, um soldado, ele vai pro quartel, ele passa 1 ano só no treinamento básico, depois fica anos aquartelado ali treinando, né? O serviço militar treina as pessoas. Talvez nunca venha uma guerra naquela geração. Sim. Mas pode ser que do dia pra noite surja uma guerra. Assim também, muitas vezes, nós, no nosso dia a dia espiritual, na igreja, ouvindo sermões, aprendendo com a palavra de Deus, às vezes nós ouvimos coisas e pensamos, não, isso aqui talvez eu nunca vou usar pra minha vida, né? Porque a nossa geração, por exemplo, ela nunca passou por uma situação de fome. Vamos pensar aqui no Brasil, Sim. De guerra. Nunca passamos por uma situação onde é tirado os nossos direitos, onde nós somos perseguidos. Nós não passamos por isso. Dá pra dizer assim, nós somos uma geração Nutella, né? Não é raiz. É tudo muito fácil, é fast food, né? Tava uma luta hoje, o que houve? Uma fila no McDonald's. Uma luta, tinha uma fila no mercado. A gente não sabe o que é luta de verdade, que é não ter mercado, que é não ter comida, né? Então agora nós estamos começando a experimentar algumas dificuldades. E é aí que nós vamos usar aquilo tudo que nós recebemos, né? Que nem Paulo diz, aquilo que vocês aprenderam de mim. Então o que você aprendeu na Bíblia é hora de você usar. Além disso, que os nossos pensamentos estejam em coisas verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, de boa fama e naquilo que tem algum louvor. Ou seja, que tal usar esse tempo para estudar a Bíblia? Que tal usar esse tempo para ouvir a palavra de Deus? Que tal usar esse tempo que você tem para fazer um curso? Para se preparar para algo, para se preparar para um relacionamento, se você é jovem, por exemplo. Você está pensando em namorar, você já começou um namoro. Tem tantos livros bons para você ler sobre relacionamento, sobre casamento, sobre família, né, sobre profissão. Tem tanta coisa boa baseada na palavra de Deus que você pode usar. Ao invés de ficar com a TV só ligado o dia inteiro lá no Globo News, só ouvindo uma notícia, né? Hoje morreu mais 500, hoje morreu mais 600, hoje morreu mais... E legal, é bom saber as notícias, mas será que a nossa mente tem que estar só nisso, Thaís? Sim, porque aquilo que nós ocupamos a nossa mente é aquilo que nós vamos continuar pensando, provavelmente vamos dormir pensando e acordar pensando. A Bíblia então, diz que a boca fala... naquilo... A Bíblia diz que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Tem pessoas que nós falamos que elas só falam de problema. Elas não têm nada legal para te contar, porque o coração delas está cheio só de problemas. Porque elas não encheram o coração de coisas boas. Então, que tal nós enchermos o nosso coração de coisas boas? De pensamentos bons, positivos, né, de ensinamentos da palavra de Deus. Sim. Então, tem uma última parte que nós queremos ler, até o versículo 14, do 10 ao 14. Que diz assim, continuando ali em Filipenses 4, né? No 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas não faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza,
porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Em situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É interessante. Esse versículo, geralmente ele é usado fora do contexto, né? Você já ouviu esse versículo várias vezes? Tudo posso naquele que me fortalece. Geralmente a gente usa isso assim, não, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou dar um jeito, Deus está comigo, vou fazer, né? E vou acontecer. Para ser honrado, para ser honrado, para ser exaltado. Para conseguir o que eu quero. Eu posso tudo, né? Mas aqui ele fala, se você ler esse texto, ele está no contexto de eu posso passar por dificuldades. Eu posso passar por problemas, eu posso ter abundância. Mas também posso ter escassez. Mas tudo eu posso. Eu consigo passar por tudo isso, porque há um Deus que me fortalece. E se você ler aqui no versículo 10, Paulo diz que se alegra sobremaneira porque os irmãos lembraram dele. Renovaram algo a favor dele. Se você ler no início do livro, você vai ver que Paulo está escrevendo essa carta como uma resposta e um agradecimento a uma oferta que ele recebeu. Uma oferta em recursos, em dinheiro. Paulo estava preso, estava passando necessidade, e a igreja da cidade de Filipos lembrou dele. Mesmo ele estando passando em necessidade, eles lembraram do apóstolo que ensinou para eles. Eles lembraram do pastor deles e eles mandaram uma oferta nos dias de dificuldade. E essa oferta, Paulo diz, eu agradeço. Eu sei viver na dificuldade e também na abundância, mas eu quero dizer que eu estou feliz com o que vocês fizeram, que vocês lembraram de mim. Isso é interessante destacar, né, Dionísio, que ele comenta que de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. E como o Senhor fala novamente em gerar experiências no nosso coração, na nossa vida real. Nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer a palavra, mas nós precisamos praticar ela na nossa vida real. Aplicar ela. Porque a experiência real é o que vai nos forjar o caráter para crescermos no espírito. Eu vou dar um exemplo, assim, um jovem. Ele fala de amar a Deus e buscar Deus, diz que lê a Bíblia, vai no culto, faz isso, faz aquilo. Mas o que acontece? Ela tá me chamando mais pra cá porque eu tô meio fora do centro da câmera. Então, olha só. Então, um jovem, por exemplo, ama a Deus e tal, mas daí tu chega na casa dele, o quarto dele tá uma bagunça. A mãe dele só reclama que ele não lava as cuecas, calcinha, sei lá, né? Na escola tira nota baixa porque não se esforça, né? Não pega o livro para estudar, dá mau testemunho. E a pergunta é, para que serve essa fé dele, que ele diz que busca tanto, que ora tanto, que ama, que quer servir a Deus nas nações, alguns dizem, né? Enquanto dentro de casa ele não tem noções básicas do que é ser cristão. Como é que eu posso dizer que eu amo um estranho se eu não cuido do meu filho, da minha filha, se eu não honro o meu marido, se eu não apoio a minha esposa? Como é que eu posso dizer que eu amo de longe? E é fácil dizer que ama, né? O mendigo, você vai lá e leva um prato de comida. Oh, meu senhor, tá aqui o prato, tá? Porque depois você vai virar as costas, você vai embora, você nunca mais vai ver aquele cara. Enfrentar agora a nossa realidade. Exatamente. Nós estamos num tempo onde nós precisamos nos confrontar com aquilo que o tempo não permitia, que era não precisar viver o que nós queríamos por vontade própria deixar para trás. Às vezes deixar para trás o relacionamento, não se esconder do relacionamento no trabalho, com os amigos, às vezes até dentro da própria igreja, deixando em casa sua família, indo para a igreja, mas tendo seu primeiro ministério, a sua própria família. Então esses cuidados estão sendo resgatados para gerar essa experiência que Paulo falou nesses dias. E nessa experiência real nós vamos nos dando conta de quem nós somos. Nós vemos as nossas dificuldades. E aí nós podemos também pedir a ajuda de Deus para mudar o nosso interior. Porque se nós passarmos por tudo isso e não vermos quais são as nossas fragilidades, por exemplo, eu não consigo confiar em Deus. Se você descobre isso, olha, eu sou ansioso. A ansiedade significa que de alguma forma você quer controlar as coisas e você tem dificuldade de entregar para Deus. Então é algo para você tratar no seu coração. Você precisa passar por um retiro com Jesus. Um retiro, né? Não precisa ser um retiro da igreja, você está se retirando e aquietar o seu coração. Quem sabe você tem que fazer nesses dias um jejum de televisão. Quem sabe Deus está te chamando para ficar uma semana sem olhar noticiário e uma semana lendo a Bíblia. Então, tem tantas formas, né? Mas eu quero concluir aqui falando sobre essa questão que o Paulo disse no versículo 14. Ele diz assim, ó, todavia, fizestes bem
associando-vos na minha tribulação. Então, Paulo fala que ele estava passando dificuldade como apóstolo e que os irmãos fizeram bem enviando aquela oferta. E eu quero, nesse vídeo, também falar com você que é cristão, você que que participa de uma comunidade de fé, você que participa de uma igreja, né? Você é dizimista. Se você não é, eu quero incentivar você a ser, mas você não esquecer da sua congregação e do compromisso que essa congregação tem também com os obreiros, com os pastores, com os funcionários da igreja, com o aluguel dos prédios, sabe? Porque nós podemos sair depois desse 2 meses aí de isolamento de 2 formas. Número 1, fortalecidos na nossa fé, com as igrejas ainda maiores, com mais pessoas salvas, ou nós podemos sair com um grande prejuízo, que é se os irmãos esquecerem da sua fidelidade, seu compromisso com o reino de Deus, deixarem de enviar suas ofertas, os seus dízimos. Pode ser que as imobiliárias, as empresas, né, cancelem o contrato dos aluguéis, né? Pode ser que pessoas tenham que ser demitidas, pessoas que trabalham lá na limpeza da igreja, né? Que, eu não estou usando, eu não estou sujando o salão, mas a pessoa que trabalha na limpeza, ela tem que continuar recebendo, né? Então é importante nós lembrarmos daquelas pessoas que servem a Deus, que nos ensinam, que aqui no caso era Paulo, que servia a Deus nessa igreja e que foi lembrada por ela. Então que você lembre também dos seus pastores, dos seus líderes, procure ele. Você não pode estar indo à igreja, mas você pode enviar, você pode depositar sua oferta, seu dízimo. Não esqueça dos necessitados. Os moradores de rua continuam na rua. As pessoas continuam passando dificuldade. Sabe, eu estava hoje lá na igreja, né? Eu passei ali para ver uma situação e o rapaz que trabalha lá no administrativo, ele disse, tem gente que bate aqui todo dia, as pessoas continuam batendo pedindo comida. Então, e ele disse que está acabando a comida, porque as pessoas não vêm mais no culto, elas não trazem comida. Então, se você doa alimento, se você leva rancho, continue levando a sua igreja. Pelo contrário, a igreja precisa mais agora. Então você vai no mercado, pega um pouco a mais e leva até a sua igreja. E deixa lá, porque eu tenho certeza que lá vai ter pessoas indo que precisam. E nesses dias com desemprego, infelizmente, muitas pessoas vão precisar. Aquele princípio, né, Dionísio, de separar que nós temos uma parte, né, que tem sido os 10% para a obra. Nós incentivamos tanto, inclusive, nossos filhos. Eu vejo com a minha filha, acontece de nós darmos, então, uma moeda ou dentro de um dinheiro que ela recebe, separar ali para o Senhor. Nós temos incentivado e temos aprendido disto. E nesse momento nós não podemos deixar o medo e a insegurança nos cegar e quebrar esse princípio que é bíblico, e porque nós sabemos, desde o que nós estamos aprendendo desde o início quanto à contribuição, dízimos e ofertas, nós sabemos que é bíblico. E se você crê nisso, você não tenha medo e ajude, porque nós vivemos numa sociedade, num mundo onde o Dionísio falou, os aluguéis são cobrados dos prédios, a estrutura, a água, a luz, ar-condicionado, manutenção de equipamentos, nós precisamos manter, e a igreja quem mantém são os seus servos. Então, que você seja fiel, né? A Bíblia diz que no dia da aflição é que se prova um amigo, né? Todos são amigos, mas no dia da aflição você ganha um irmão. Então você vai provar o coração da pessoa quando vem a dificuldade. E Deus talvez esteja nos provando na nossa fidelidade também. Então procure seu pastor, procure seu líder, procure a secretaria da sua igreja, né? Diga, olha, eu quero, né, levar minha oferta, como é que eu faço? Quero mandar por... Hoje tem PayPal, as igrejas estão disponibilizando contas, né? Continue contribuindo e abençoe a sua comunidade. Para quando você voltar, você poder ver todos os seus irmãos. Que Deus te abençoe. Nós queremos orar com você hoje. Amém. Para que o medo não segue você. Para que o medo não faça você tomar decisões precipitadas. Vamos orar. Amém. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos ama. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que nós não precisamos viver ansiosos. Sim, Jesus. Que o Senhor cuida de nós como Tu cuida das aves dos céus. Nome de Jesus. Elas não semeiam, não plantam, não fazem esforço e o Senhor protege elas, guarda elas, alimenta elas. Nada falta para as aves. Amém. Nós valemos muito mais do que aves. O Senhor nos ama, o Senhor nos cuida e pedimos, Senhor, hoje que Tu tire todo o medo do nosso coração. Amém. Toda ansiedade vai embora. Amém, toda angústia vai embora. Senhor, cura esta pessoa que está, Senhor, ansiosa nesses dias, sim, preocupadas Pai, com o dia de amanhã, sim, com medo do futuro. Sim. Oh Deus, tira, Senhor, esse temor desnecessário, Senhor. Em nome de Jesus. Traz, Senhor, fé, perseverança, esperança. Que os nossos corações, Senhor, estejam na Tua palavra. Que haja na nossa boca louvor.
Oh Deus, que flua louvor dos nossos lábios nesse dia. Amém. Que possamos, Senhor, falar de coisas boas, cantar hinos, Senhor, salmodiar, Senhor, e anunciar a Tua palavra a outras pessoas. Que esses dias, Senhor, sirvam para crescimento espiritual e para crescimento do Teu reino, Deus. Que pessoas sejam salvas nesses dias. Que pessoas conheçam a Ti nesses dias em que estão, Senhor, isoladas, por meio dos amigos que vão chamá-las, enviar mensagens, Sim. conversar com elas, evangelizar elas. Sim, Jesus. Oh Deus, nós pedimos também, Senhor, que Tu abençoe as igrejas, Senhor, Amém, as comunidades, Jesus. que não falte nada, Senhor, para a manutenção, Senhor, das comunidades. Nome de Oh Jesus. Deus, nem para a manutenção dos prédios, Sim, nem dos Pai. funcionários, daqueles que trabalham, Senhor, na obra. Nome de Que não Jesus. falte recursos, Senhor. Oh Deus, desperta o Teu povo para Sim, fidelidade, Senhor. Aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito, Tu diz. Então pedimos isso, Senhor, e pedimos que não falte nada ao Teu povo. Sim, Jesus. Tu prometeu, Senhor, que Tu é o nosso pastor e que nada nos faltará. Nós cremos nisso e descansamos como ovelhas que andam guiadas por um bom pastor, que cuida de nós e que nos levará a pastos verdejantes. Nós cremos nisso, Senhor, nós Te agradecemos e abençoamos esta pessoa que nos assiste agora. Amém. Abençoamos este homem, esta Nome mulher, de esta Jesus. família. Declaramos Deus tocando a Tua casa, Sim. Deus tocando a Tua família. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você. Compartilhe, envie para outras pessoas. Em nome de Jesus.